meu nome é Elaine Moreira, eu sou nutricionista e estou aqui a convite da ANAD, da linha, para falar um pouquinho sobre a alimentação no diabetes. Então a gente sabe que tem muitos mitos, né, sobre essa alimentação. A alimentação que a gente indica para o diabético é a alimentação que qualquer um deveria fazer, porque é uma alimentação pobre em gordura, né, com consumo de carboidratos de boa qualidade, como os carboidratos integrais. É uma refeição fracionada, né, ao longo do dia, com uma ótima combinação de vegetais, legumes e verduras. Então é a refeição que é bom para todo mundo. Mas quando a gente fala em glicemia, sempre a dúvida aparece em relação aos alimentos fontes de carboidrato. O carboidrato a gente tem dois tipos. O carboidrato simples, que eles são moléculas bem pequenas e eles são digeridos muito rápido. Então quando a gente consome açúcar, né, qualquer tipo de açúcar, né, açúcar mascavo, demerara, açúcar cristal, ou frutas ou sucos, então a gente eleva a nossa glicemia em mais ou menos 15 minutos, né? Então eles são bem pequenos, a digestão é bem rápida. Quando a gente fala de carboidratos complexos, que eles estão presentes nos pães, na batata, no milho, no macarrão, tudo que tem farinha, né? Então na tapioca, no bolo de milho, eles têm um carboidrato complexo. Então esse carboidrato ele é maior, como se fosse um colar de pérolas, e cada pérola é uma glicose. Então até o nosso organismo quebrar todas essas ligações e elevar a glicemia demora entre 1 a 2 horas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade que a gente consome e com o tipo de carboidrato, né? Mas não é só o carboidrato. A gente sabe que a gente consegue modular os alimentos de forma a evitar esses picos de glicemia. E como que a gente faz isso? A gente pode misturar alimentos que são ricos em fibra, porque a fibra ela fica mais tempo no nosso estômago, ela gruda, né? Ela tem afinidade à glicose, à gordura, ao colesterol. Então ela vai arrastar uma parte desses nutrientes para as fezes, né? Então a absorção vai ser menor com a presença da fibra. E a fibra tem muitas características, faz muito bem para o nosso intestino também. Então quando você troca o pão branco pelo pão integral, né, o arroz branco pelo arroz integral, o macarrão pelo macarrão integral, você fica com esse alimento mais tempo no seu estômago e retarda, né, a velocidade com que acontece aí o pico glicêmico. Outra coisa que a gente pode fazer também é associar algum alimento que tenha proteína, né? Então quando eu faço o arroz com ovo ou o arroz com feijão, né? Ou quando eu vou fazer um sanduíche, né? E eu coloco o pão com queijo ou o pão com ovo, então quando eu associo a proteína naquela refeição, eu também diminuo a velocidade de absorção da glicemia. Por quê? Porque a proteína é uma molécula grande, então até o nosso organismo quebrar a proteína para poder esvaziar o estômago, né, o carboidrato fica mais tempo também ali e a gente retarda a velocidade de absorção. Então hoje em dia tem se falado muito desses shakes proteicos, né, então a base de whey protein, que é uma proteína extraída do leite, então que ele pode às vezes ser utilizado à tarde, ele pode ser utilizado às vezes antes de dormir para tentar retardar essa glicemia ao acordar, né, então pode ser uma boa estratégia. Outro nutriente que retarda também a absorção da glicose são as gorduras. Então quando a gente associa uma castanha junto com uma fruta, ou a pasta de amendoim, né, ou uma pasta de cacau, por exemplo, né, um creme de avelã, então essas pastas, essa gordura, o azeite quando você coloca numa torrada, então você também retarda a velocidade de absorção. Mas aí, claro, a gente tem que estar atenta às gorduras que são saudáveis, né? Então, as gorduras de origem vegetal, elas não aumentam o nosso colesterol, né? Então, dá preferência para essas gorduras, né? Do abacate, das sementes, né? E se for optar por carnes, claro, as carnes mais magras. Então, como que a gente retarda a velocidade de absorção da glicose? Associando essa glicose com fibras, né? Ou com carboidrato complexo, ou com proteínas, ou com gorduras. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar em relação à alimentação para o diabetes é esse consumo mais fracionado das refeições, né? Então, às vezes a gente faz uma refeição muito grande e isso causa uma elevação na glicemia. Então, faço aí uma ponta de dedo antes da refeição, estou com 100, 120. 2 horas depois, isso se eleva para mais de 200. Então, eu sei que a quantidade de carboidrato daquela refeição foi muito grande. Então, eu tenho que reduzir essas quantidades. E aí, claro que eu vou sentir fome mais cedo, né? E tudo bem. Então, depois de 3 horas, eu faço ali uma outra refeição, 3 ou 4 horas.
né? Então, como eu fiz uma refeição à tarde pequena também, sem exagero, depois de 3 horas eu vou sentir fome de novo. Aí, como eu janto pouco, eu acordo com fome. Então, eu faço o meu café da manhã, né? Então, assim, refeições menores vão exigir que a gente fracione, isso vai ser natural, né? Então, e a gente não pode esquecer de desencorajar o consumo dos alimentos adoçados com açúcar, né? Porque o açúcar realmente, ele eleva muito rapidamente a glicemia e ele não traz nenhum benefício nutricional. Então, para isso, a gente tem as opções aí de adoçantes, né? Numa grande variedade, em versões líquidas, sachê, culinária, que dá para a gente adoçar todos os alimentos sem associar esse pico glicêmico, né? Então, fica atento, né? Fracione a sua alimentação, opte por carnes mais magras, aumente o consumo desses alimentos integrais, tá bom? Espero que tenha ajudado.